E eu começo o programa falando de saúde, porque é importante. Só que hoje a gente fala da saúde inicial, porque a saúde começa pela boca. E não é de hoje que existe a preocupação com a aparência do sorriso, com o alinhamento perfeito que une a estética à função da boca, né? O sonho da maior parte das pessoas. Um dos primeiros passos para a gente ter esse resultado é ter a saúde bucal em dia, o que inclui o tratamento da perda óssea, inclusive, coisa que vai acontecendo ao longo da vida. E é um problema que atinge muitas pessoas, em sua maioria idosos, né? Quando percebe-se o problema, talvez já até de forma tardia. No entanto, ela também pode surgir em pessoas mais jovens que não costumam manter uma boa higiene bucal e acabam desenvolvendo a periodontite. E a boa notícia é que a medicina está em constante evolução e as técnicas periodônticas também. Quem nos apresenta essas evoluções está sempre nos atualizando, nos ajudando a entender tudo sobre as soluções e tratamentos para perda óssea é o periodontista e implantodontista Dr. José Vicente Contatore. Seja Olá, muito bem-vindo, é uma alegria te receber aqui, viu? Prazer. Vou te convidar para sentar bem pertinho, que a gente abre espaço para o nosso telespectador perguntar daqui a pouquinho, abre o WhatsApp. Mas eu fico realmente honrada porque eu sei que você participa dos congressos nacionais e internacionais, então o que tem de novo, você já traz aqui para atualizar a gente. A Organização Mundial da Saúde colocou agora uma informação que, através de uma análise criteriosa em todos os continentes, 80% da população tem perda óssea bucal. Quase todo mundo, então. 80%. É? E a perda óssea, ela tem um chavão muito grande, porque o antigo paradigma, ele diz o seguinte: perdeu o osso, perdeu, não tem o que fazer e extrai. Então veja que coisa interessante. Você vai extrair um dente aonde tem a perda óssea, você vai gerar uma agressão no osso. Porque o osso diz assim: eu estou com pouca circulação, 35% de circulação de sangue, baixa vascularização e as minhas células estão inertes. Eu estou com um problema e você vem e me faz um trauma extraindo o dente. Então, a perda óssea, se ela estava na velocidade de 1 para 2, a hora que você faz o trauma, ela vai 1 para 16. Isto é, aumenta a velocidade de perda óssea. Então, a extração não é o ideal. Bom, nós temos que fazer, então, uma regeneração óssea. Acontece, Cláudio, o seguinte, que em dente mole eu não consigo formar osso. Então, aqui está o dente, telespectador, e a minha mão direita é o osso. Então, eu vou ativar esse osso para que ele comece a reconstruir e formar a regeneração óssea. Mas, no momento em que esse osso está construindo o osso, o que acontece? A paciente morde e, como esse dente está mole, ele vai para lá. O osso diz assim: não, mas estava crescendo para cá, agora o dente foi para lá. Então, como o dente foi para lá, eu vou crescer para lá. Aí, morde novamente e ele volta em posição. O osso vai dizer assim: afinal, qual posição você quer que eu faça a regeneração óssea? Essa é a relação e a razão pela qual nós vamos fazer um splint. Eu fixo aquele dente que está mole com técnicas específicas, toda a estética, o paciente fica com o dente rígido, ele já melhora a sua condição mastigatória e nesta posição eu digo para o osso: agora o dente não vai sair dessa posição, eu quero regenerar nessa posição. Que é o que a gente conhece, fala aqui, regeneração óssea guiada. Regeneração óssea guiada. Agora, veja, nós pegamos dois grupos. Um grupo que não tem perda óssea e o outro grupo que tem perda óssea. Os dois grupos têm o patógeno, que é a bactéria que gera a enzima e gera todo o problema. Por que esse grupo que tem o patógeno não tem perda óssea? Começamos a fazer trabalhos e análise de laboratório e observamos que essa pessoa que tem o patógeno e não tem perda óssea, ela fabrica uma proteína dentro da célula que, quando o patógeno vem e tenta acoplar na célula e jogar o seu RNA para dentro dela, essa proteína não deixa o patógeno acoplar. Essa é a razão porque essa pessoa que tem o patógeno não tem perda óssea. Então, nós isolamos essa proteína, eu coloco essa proteína num equipamento, uma água 10,12 alcalina, porque normalmente o paciente que tem perda óssea, ele tem um pH ácido. Juntamente com essa água aquecida, eu coloco 4 tipos de antibióticos, aonde a água aquecida vai potencializar a ação do antibiótico. Eu vou eliminar dos 100% de patógeno que tem na boca, eu elimino 90%, só fica com 10%.
Acontece que esses 10% da bactéria que fica vai tentar acoplar na célula e jogar o DNA lá e fazer com que essa célula fabrique uma outra proteína, que não é a proteína da célula. Conclusão, a relação fundamental. Eu trabalhando com a proteína, a membrana celular, ela tem microporosidade. A proteína entra nos poros da membrana celular e vem para o citoplasma e começa a ativar o genoma dessa pessoa que tem perda óssea a produzir a proteína que ela não produzia. Então eu vou ativar o quê? O sistema imune da pessoa com essa proteína. Portanto, a partir desse momento, os 10% de bactéria que ficou ali, quando vai tentar acoplar na célula, não consegue, porque a proteína não deixa o acoplamento acontecer. Olha só, aí você você em casa fala assim, gente, mas eu tô entendendo, mas não tô entendendo muito porque eu não domino esse assunto. É isso mesmo, mas é o seguinte, o que a gente conclui é que no Instituto Contatori, eles trabalham o mal pela raiz. Eles descobrem o fundamento para que você tenha uma regeneração óssea de fato, né? Para que você consiga ter um resultado de verdade e a longo prazo. Ou seja, você consegue voltar a ter aquele sorriso bonito e fazer um implante com uma boa sustentação. Então é assim, o paciente tem perda óssea, tem um pH ácido. Eu digo para o colega, você está limpando, melhorando as condições? Sim. Está medindo o pH? Não sei medir o pH, não sei o que é isso. Bom, se você continua tratando o paciente, limpando, e ele continua com pH ácido, o que você está fazendo? Enxugando gelo. Você acabou de enxugar, molhou novamente. Então, nós usamos umas tarjetazinhas como essa, que o paciente, a cada sessão que vem ao consultório, nós colocamos a tarjeta na boca da paciente. Em 3 segundos, eu sei qual é o pH da paciente. Posso fazer um teste com você? E se o pH estiver desequilibrado, corrige-se... Eu vou corrigir com tratamento. Pode fechar com o lábio. Aí. Vamos aguardar 3 segundinhos. Então, o pH é um indício muito importante, porque a bactéria com pH ácido, ela se multiplica a cada 15 minutos. Então, 4 gerações por hora. Você dorme 8 horas, multiplica por 4, 32 gerações. É uma virulência muito grande. Bom, se tiver ácido, paciência, a gente trata. 7,6. Tá ok. Neutro para alcalino. Neutro para alcalino, tá bom Não então. está ácido, Ai, que exatamente. bom. Ufa. Então, veja, nós vamos medindo e mensurando o pH, porque no momento em que eu elimino o patógeno da boca, ele produz menos enzima. Se ele produz menos enzima, a enzima é ácida. A enzima ácida entra em contato com a saliva e a saliva vai fazer o quê? Vai ficar ácida. Esse patógeno, essa bactéria, no pH ácido, ela vai se multiplicar a cada 15 minutos. Aí eu vou aumentando, 5,0, 6, 7, eu vou chegar com pH até 7,8, que é o ideal. Quando eu chegar no pH 7,8, o mesmo patógeno, a mesma bactéria, ela vai se multiplicar não cada 15 minutos, ela multiplica cada 4 horas. Então, se você dorme 8 horas, quando você acorda, você não acorda com 32 gerações, você acorda só com 2 gerações de bactéria, que é o normal, que é a quantidade ideal, porque essa bactéria nos ajuda com essa enzima a fazer a primeira fase digestiva. No momento em que você umedece o bolo alimentar, ela joga a sua enzima e quando o alimento está descendo pelo esôfago, essa enzima está fazendo a quimiossíntese. Já está fazendo a parte digestiva. Então, não só para regeneração óssea, manter a nossa boca numa condição pH alcalino é o ideal. É o ideal. E aí, o que a gente pode fazer? A alimentação vai mudar esse pH? Essa coisa de tomar limão todo dia melhora? Não. O grande problema é o seguinte. O osso está aqui. A gengiva recobre o suporte ósseo. A paciente começa a ter perda óssea. Como esta gengiva, ela não tem mais o apoio ósseo, você mordeu sobre ela, ela vai descolar. Então aqui vai formar uma bolsa. A bactéria acidogênica, quando vê essa bolsa, é o habitat ideal para ela. Porque aqui tem uma deposição de resíduos ad eternos, que ela não consegue remover, porque está por dentro da gengiva. Essa bactéria entra, começa a se alimentar dos resíduos, faz a digestão, absorve o que é importante para elas e vai eliminar o quê? A enzima. Esta enzima já entra em contato com a saliva, gerando um pH salivar ácido. Conclusão,
a periodontia, ela está produzindo uma quantidade de bactérias, de patógenos com enzima e o pH está na faixa de 2, 3,0. Vai fazendo uma bola de neve. Então, e nós consideramos hoje boca, esôfago e estômago um mesmo compartimento. Isto é, se eu tenho um pH salivar na boca, eu vou ter no estômago. E vai começar no estômago a haver a produção, através dos receptores R1, a liberação de suco gástrico. E esse suco gástrico no estômago potencializa ainda mais a perda óssea e a pessoa começa a ter um ardor de língua, uma fragilidade lingual muito grande, aparecer descamações de mucosas e tudo mais. Nossa, agora eu fiquei preocupada, porque o meu não está no ideal, então, porque ele está no neutro para o alcalino. 7,4 neutro para o alcalino. O certo é 7,8, mas observa-se que o seu pH não está ácido, não está abaixo de 7. Ah, tá 7,4. Tá bom, 7,4. tá quase no ideal, então. Exatamente. E eu gostaria de mostrar para você um caso muito interessante. Olha que caso interessante. Essa moça, ela foi para os dentistas e indicaram a remoção desses dentes. Você vai remover o dente aí, que está com perda óssea? O senhor vai fazer implante? Não, não tem osso. Então, o que o senhor vai colocar? Eu vou tirar e colocar uma ponte móvel. Então, nós não removemos o dente de maneira alguma. Olha o diastema que promoveu a perda óssea. O diastema é o afastamento dos dentes. Entre o dente. Olha o canino como desceu. Olha a gengiva como subiu. Ela foi lá para cima. Então, isso está tudo mole. E essa paciente chega e diz assim, olha, eu estou desesperada porque eu tenho um trabalho importante, eu não posso colocar uma ponte móvel. A próxima foto. Vamos ver, então. Vamos continuar apresentando. Radiograficamente, quase 100% de perda óssea. Se for extrair esse dente, vai acelerar a velocidade da perda óssea. Então, nós fizemos um splint e fizemos a regeneração óssea com laser de 1.800 miliwatts. A próxima foto. Olha, a mesma paciente com os mesmos dentes. Mudou. Como assim com os mesmos dentes? Aqueles dentes que você viu são os mesmos. Só que nós fizemos um splint, fizemos a regeneração óssea e ela não perdeu dente absolutamente nenhum. Só completou. Só completamos aqui aquela área de perda óssea. Esse caso nós fizemos em 2014. Estamos praticamente em 2019. 4 anos. Há 4 anos atrás, por indicação de outros, ela teria extraído esses dentes. Quer dizer, então, veja bem, não é interessante você fazer um tratamento invasivo. Você tem que pegar a paciente, cuidar dela, fazer um tratamento aonde você não vai ser invasivo. Você vai promover uma recuperação óssea correta e vai dar a ela uma recuperação funcional e uma recuperação estética. A gente está falando de possibilidade de ter uma terceira dentição. Possibilidade de fazer isso de maneira séria, de fazer de maneira pouco invasiva, com resultado que você vê praticamente de imediato, mas com longo prazo. Passam anos e anos e o paciente está satisfeito com um sorriso e com saúde bucal. Isso é importante. É importante. E a grande pergunta, os pacientes que vêm de outros consultórios, o paciente diz assim para o dentista, eu vou procurar, por exemplo, o Dr. Contatore que eu vou fazer regeneração óssea. O que vem de fora fala bone regeneration, que é a regeneração óssea. Muito bem. O dentista diz assim, puxa, o que esse dentista tem? Eu limpo e não forma osso. Ele limpa e forma osso. O que ele tem mais do que eu? É uma pergunta interessante. Eu acho que vamos ser transparentes. Mas, na realidade, eu uso elementos da citogenômica, da citogenética e da biologia molecular e encaixo dentro de um tratamento odontológico que antes era só limpar e rezar para melhorar. E não é bem assim. Então, o que acontece? A bactéria, o patógeno, quando ele acopla na célula, libera o RNA para dentro da célula. Esse RNA começa a ser lido pelo ribossomo e o ribossomo começa a produzir uma proteína que a célula não precisa daquela proteína. Como a célula não produz a proteína dela e sim a proteína do patógeno, ela fica inerte. A partir desse momento, você só perde e não repõe células. Perda óssea é o quê? Eu só estou perdendo e não reponho células. Então, nós vamos trabalhar com um determinado tipo de trabalho onde nós vamos neutralizar a enzima da bactéria, tirar o RNA de interferência do patógeno que jogou dentro da bactéria e colocar o RNA mensageiro original da bactéria para ler corretamente
o ribossomo e produzir para a célula aquela proteína que ela precisa. No momento em que a célula produziu a proteína que ela precisa, resolveu o problema. Ela já não fica inerte. Ela começa já a repor a nível ósseo o seu metabolismo. Então, se reponho novas células, eu consigo o quê? Uma regeneração óssea. Mas como você faz a regeneração óssea? Eu reponho novas células. Mas como você repõe essas novas células? Essa célula que estava inerte, eu tirei o RNA de interferência do patógeno e fiz com que o RNA mensageiro original continuasse a ser lido. Isto é, essa célula volta a produzir a proteína que ela precisa. Produziu a proteína que eu preciso? Ótimo, estou fazendo mitose e repondo novas células. Gente, isso é ciência, mas assim, eu estou diante de um gênio que descobriu algo que realmente é inovador. Por isso é que a gente traz esse assunto aqui, por isso é que dá nó na cabeça da gente quando ele começa a falar todos esses termos que a gente não conhece, não domina. E não é pra gente conhecer e dominar, deixa isso por conta dele. O importante é a gente saber que existe essa novidade e que isso é nosso, é Brasil, é lá no Instituto Contatore. Quer ver, eu já tenho algumas perguntas, porque nosso telespectador é participativo mesmo e eu já vou fazer a primeira delas, tá? Ela diz assim, fiz um tratamento de canal já faz 3 meses, sinto muita sensibilidade no dente. É normal? É o Magno do Guarujá que pergunta. Então, se foi feito um tratamento de canal e de repente esse paciente tem uma perda óssea, o que acontece? Quando o paciente tem perda óssea e tem canal, o que você faz primeiro, o canal ou a perda óssea? Você faz a perda óssea, porque pode acontecer que se resolver o problema da perda óssea, não haja necessidade de fazer o canal. Quando você faz o canal e ele tem perda óssea, começa a dar o que nós chamamos de um espessamento da membrana periodontal, uma dilatação. E essa dilatação, quando ele morde sobre o dente, dá o choquinho. Pô, eu fiz o tratamento de canal e estou com sensibilidade. Certamente ele tem uma perda óssea crônica que deveria ser resolvido e depois o canal. Esse é a continuidade. Gente, é o trabalho de raiz, né? Mas é claro que isso toda é novidade. Por isso, o Dr. Contatore está sempre dando palestra nos principais congressos e tem que difundir essas notícias. Próxima pergunta é da Mônica, ela é de Matão. Ela pergunta assim, depois que tive gastrite, meus dentes ficaram mais amarelados. A gastrite pode prejudicar? A gastrite significa o quê? Que você tem um pH salivar ácido. Por que tem um pH salivar ácido? Se tem uma saliva com pH 2.0, a bactéria está se multiplicando a cada 15 minutos. Você dorme 8 horas, multiplica por 4, acorda com 32 gerações de bactéria, uma virulência muito grande. Conclusão, tem que medir o pH salivar bucal e tem que neutralizar essa saliva. Porque você neutralizando a saliva, você vai neutralizar o pH no esôfago e estômago. E os receptores SR1 do estômago já não vão produzir tantas quantidades de suco gástrico como eles estão produzindo. Porque é um ciclo vicioso. Se você tem um pH ácido, o receptor R1 ele vai produzir mais suco gástrico. E a acidez vai aumentar. Então, conclusão. O que eu indico nessa situação? Nexon 40. Que é um medicamento que vai inicialmente metabolizar de uma tal forma que vai neutralizar o pH do estômago. Segundo, não tomar álcool. Não fumar, importante não fumar. E alimentos, não comer frituras, enquanto você tem uma alimentação mais neutra, portanto, e faça um tratamento adequado para neutralizar o pH correto. Perfeito, nosso tempo já explodiu. Eu só queria fazer uma pergunta, mas tem que ser rápida a resposta, porque tem muitas parecidas. Sim. Das pessoas que já foram no dentista e tiveram a resposta de não podemos fazer um implante porque você não tem osso suficiente para fixação desses novos dentes. Tem jeito para essa pessoa? Tem jeito, por quê? Porque se vai extrair esses dentes, vai ter que colocar uma prótese móvel, uma dentadura, porque não dá para colocar implante. Então, o mais inteligente aí é fixar esses dentes que estão com mobilidade, porque em dente mole eu não formo osso. Eu só formo osso em dente já estabilizado. Então, vou estabilizar esse dente. Já melhora a situação para o paciente. E aí, logo em seguida, nós começamos, então, a regeneração óssea. O dente está aqui, o osso está aqui. Eu quero que você forme osso nessa posição. E nós vamos fazer a regeneração. Feita a regeneração, nós vamos dar uma sobrevida desses dentes para 5, 6, 8 anos. Lá na frente, quando ela realmente precisar extrair os dentes, ela já pode extrair
e fazer implante, porque ela já tem osso regenerado, ela já tem 20 milímetros de osso. Eu já tenho como colocar um implante de 15, 16 milímetros. Olha lá. Mudou totalmente a expectativa. Posso falar? Vá conversar com o Dr. Contatore, vá no Instituto Contatore. O site é www.odontologiacontatore.com.br. Mais informações através do e-mail contatore@uol.com.br. Tem um canal do Dr. José Vicente no YouTube, que é José Vicente Contatore. E o telefone, se você quiser ligar, é o 11 50 55 10 15. Vê se anotou direitinho. Operadora 11 50 55 10 15. Doutor José Vicente, Foi um muito prazer, obrigada. viu? Prazer foi nosso. Meus Sempre bom parabéns aprender pelo seu contigo. aniversário, que você continue sendo uma pessoa vibrante com essa energia maravilhosa. Muito obrigada, obrigada pela Um abraço. lembrança. Tchau. Muito gentil sempre, doutor José Vicente Contatore. Ele sempre manda umas flores lindas. Esse ano me surpreendeu. Aliás, todos os anos a mais linda vem do Instituto Contatore. Uma alegria.